Hoje, 1º de junho de 2010, surge a notícia de um conflito correspondente ao projeto. É uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados sob número 381/2009, que retira do Ministério Público o controle externo sobre a Polícia Judiciária, sabendo que a Constituição de 1988 instituiu o controle externo emanado da primeira instituição do Ministério Público sobre a segunda. Desse controle externo surgiram consequências muito sérias. A primeira das consequências é o envelhecimento da Polícia Judiciária, porque ela começava a ser dominada pela outra instituição em regime de legalidade, ou seja, em regime de imposição trazida pela própria Carta Magna vigente. Em segundo plano, com essa iniciativa no sentido de fiscalizar externamente a atividade da Polícia Judiciária, o Ministério Público se engalanou e começou a instituir a chamada investigação criminal. É um posicionamento procedimental que não tem nem cor, nem legalidade, nem possibilidade jurídica de permanecer atuando, mas que, embora assim seja, atua valentemente à margem, muitas vezes, dos inquéritos policiais instituídos ou concretizados pela Polícia Judiciária, uma confusão que cada vez se torna maior. Por quê? Dentro dessa chamada investigação criminal espúria, o Ministério Público requer e obtém interceptações telefônicas, produz provas nos gabinetes, já perlustrou, já instituiu interceptações ambientais em parlatórios de presídios, e essa prova ou esses indícios obtidos pelo Ministério Público são usados, tais indícios, depois nos inquéritos civis públicos, num troca-troca que é extremamente preocupante, porque os promotores de justiça obtêm a prova nos inquéritos ou nas investigações criminais espúrias, pegam essa prova, juntam-na aos inquéritos civis públicos e vice-versa. Às vezes, ouvem criaturas no inquérito civil público, extraem a prova obtida e anexam tal prova às investigações criminais anômalas. Isto tem se feito com muita frequência. Esses depoimentos, essas declarações têm sido prestados, tais depoimentos, nos gabinetes. Nos inquéritos civis públicos é possível a coerção física do cidadão, se quando ele não for. Na investigação criminal isso não é possível, então o que se faz? Tomam-se as declarações nos inquéritos civis públicos, transportando-se tais declarações para as investigações criminais. Depois, promovidas as chamadas ações civis públicas, a prova indiferentemente obtida no inquérito civil público ou nas investigações criminais, utilizada como melhor convier aos perseguidores oficiais. Essa confusão toda resulta consequência inebriante no sentido de poder. Essa questão de se saber se é preciso balizar, se é preciso levar as instituições a uma dose melhor de componente ético, essa questão parece subjacente. Porque, embora a moralização seja um objetivo tronitroante no sentido de comunhão da sociedade regulamentada eticamente, essa tendência à moralização, no fim das contas, se mistura num imbróglio muito esquisito na tentativa de obtenção de maior dose do poder.
Isso já era assim nos primórdios bíblicos da humanidade, quando Caim matou Abel. Caim matou Abel porque precisava de mais poder. E depois, no correr da história, da pré-histórica, mesmo animais inferiores, o mais forte sempre domina o mais fraco. Quem vence tem sempre razão. É o que dizem os politólogos e os filósofos da antiguidade, e mesmo da era moderna. O vencedor tem razão, o vencido não a tem. Dentro do contexto, o Ministério Público se devotou à margem ou no anteato ou nas antecipações da promulgação da Constituição de 88 e obteve, sim, maior dose de poder. Desequilibrou o fenômeno persecutório. Saiu da Constituição potencialmente muito engalanado. Hoje, os resultados estão por aí. A polícia, independentemente dos méritos ou deméritos da polícia judiciária, a polícia se enfraqueceu, presta de tudo contas ao Ministério Público, e na medida que tem um chefe que é um chefe posto ao lado ou à margem ou atrás da porta da instituição, a polícia perde também a valentia indispensável a que possa, no sentido até moral, combater eficientemente a criminalidade, moralmente a criminalidade organizada. Em outros termos, na antevéspera do Campeonato Mundial de Futebol, é como se houvesse um técnico fora da seleção a tecer o seu poder de império e a determinar quem tem que jogar como back ou como ponta esquerda. E o técnico fica a olhar, arregaça a manga ou põe as mangas no lugar e senta no banco de reserva a ver o que acontece. O que se está a criticar nesse projeto é a constituição pretendida de um Conselho Nacional de Polícia, formado por delegados, por membros do Ministério Público, por advogados e por duas pessoas, parece, de elevado saber jurídico. O Ministério Público afirma que, se quando isso acontecer, os policiais vão prestar contas à própria família e a ninguém mais. Disse, é bom dizer a respeito, que o uso do cachimbo faz a boca torta, pois a maior blindagem no panorama jurídico da história pátria é deferida exatamente à instituição que critica a Polícia Judiciária, que o Ministério Público tem realmente uma blindagem pesada contra qualquer acusação externa. Ele se protege dentro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, é a própria família julgando ou processando ou examinando ou fiscalizando os filhos pródigos que por acaso insultem o princípio da legalidade ou da eticidade vigente dentro da instituição. E ponto final.